A desgastante rotina de se viver em grandes centros urbanos pode nos levar a cometer atos extremos. E esses atos extremos também podem ocorrer dentro de condomínios. É uma situação delicada, mas que precisa ser tratada. Você, corretor de imóveis, advogado, síndico ou morador do condomínio, esse é o seu canal para você tirar todas as suas dúvidas e entender um pouco mais sobre o mundo dos condomínios. A violência intramuros, ela pode ocorrer desde uma briga numa assembleia, um xingamento, até uma violência doméstica. E qual o papel do síndico, dos gestores, dos condôminos em toda essa situação? É importante que o morador ele se comporte de forma condizente tanto na rua quanto dentro de casa. Muitas vezes uma situação como essa é escutada pelo vizinho e muitas vezes omitida. É importante que os vizinhos se manifestem, que os vizinhos acenem quando uma situação estiver em não conformidade, para que não cheguemos a situações extremas como essas que vocês vão assistir agora. Essa é uma situação que vocês podem observar que ocorreu infelizmente em Curitiba, que foi um feminicídio que é justamente em função do gênero feminino que houve a violência. Os porteiros nessa ocasião não se manifestaram, o síndico do prédio precisa orientar os porteiros precisam saber que ao ver uma situação extrema, eles precisam acionar a polícia. É melhor um alarme falso do que uma situação como essa que pode fulminar na morte de uma pessoa como ocorreu. A situação de violência intramuros não ocorre apenas contra uma violência doméstica, contra a mulher. Isso pode ocorrer contra crianças e também pode ocorrer numa discussão em assembleia, como vocês vão ver também agora. Dê uma olhada nessas cenas ocorridas dentro de um condomínio em Maceió, onde um síndico que estava sendo questionado sobre uma prestação de contas, o condômino levou um advogado e como termina essa situação, em pancadaria. Como resolver essa situação, como evitar esse tipo de situação, vocês vão ouvir agora a doutora Ana Bernal, especialista no tema. Olá, a violência condominial, em regra, ela pode ser tanto física, verbal, como moral. A física é quando há vias de fato, então há efetivamente uma agressão física. A moral, em regra, é a injúria, a calúnia e a difamação, aquele famoso xingamento. Em relação à violência, pode ser também patrimonial, quando há furto ou subtração de algum objeto, tanto de vizinho quanto de condomínio, mas poderá também haver a violência patrimonial quando é contra o patrimônio, ou seja, um morador derruba e quebra algo que é do condomínio. Então isso também é considerado a violência patrimonial. Os casos de maior ocorrência dentro dos condomínios são de fato os xingamentos, ou seja, a violência verbal. Em regra, muitas vezes isso leva-se para uma delegacia para fazer um registro, mas como temos um prazo muito curto, porque são delitos de menor potencial ofensivo, acabam não evoluindo e muitas vezes esses infratores acabam não sendo punidos por tais infrações. Se um infrator ou agressor, ele segue impune em relação ao ato que ele cometeu, a tendência é que esse infrator siga cometendo cada vez mais infrações e pior, em regra, infrações de maior potencial ofensivo. Então, o que é a sugestão? Primeiramente, se há uma reclamação de um barulho, por exemplo, o síndico deve ser envolvido nessas reuniões com os moradores, explicar novamente as regras do condomínio. Não houve uma solução, houve reincidência às multas previstas, mas extrapolou a parte condominial, entrou numa infração em si, o que deve ser feito é procurar uma delegacia para fazer o registro do boletim de ocorrência. O que acontece por vezes é que os crimes que são cometidos nas áreas condominiais, intramuros, em regra, são
cometidos pequenos crimes, ou seja, menor potencial ofensivo. Esses crimes só se processam através de ações penais privadas, ou seja, o próprio ofendido é que deverá levar a notícia à delegacia para que processe esse crime. Ou, se ele já quiser ingressar com uma ação penal, contratar um profissional para entrar com essa ação nas vias judiciais. Esses crimes, por serem de menor potencial ofensivo, têm um prazo de decadência de 6 meses. Acontece que, como é um prazo pequeno, não pode haver um retardo no tempo, caso contrário, esse infrator vai seguir sem a devida punição e vai continuar praticando infrações dentro do condomínio. Bom, as práticas do Boa Vizinhança são as práticas que nós aprendemos entre a nossa casa, com o nosso pai e com a nossa mãe, que é o respeito pelo próximo. Então, o que nós precisamos fazer? Ser mais tolerantes com as diferenças. Por certo, quando nós escolhemos viver em condomínio, não escolhemos o nosso vizinho. Com toda certeza, vamos ter que aprender a conviver com pessoas muito diferentes de nós, seja por qual motivo for. Porque nós estamos dentro do mesmo ambiente, todos tendo que atender a uma mesma ou a várias regras, mas para todos e com culturas diversas. Então, aquilo que nós todos deveremos fazer é ter uma convivência harmônica. De qual forma? Ser gentil, ser tolerante e participar ativamente das questões do condomínio, não só como reuniões, discussões de assuntos, quando tem muita discussão em relação a algum assunto, se envolva, dê sua sugestão, porque o morador que está envolvido com os problemas e com as outras gestões do condomínio, ele tende a ser um morador mais responsável e também mais cumpridor das suas regras. Então, solução mágica não existe, mas existem sim várias soluções e várias sugestões que nós palestramos, inclusive nos condomínios, dando palestras para alertar os moradores no sentido de fazerem reuniões, chamar os moradores para participarem e conhecerem as regras condominiais, todas as regras que foram denominadas ou escolhidas pelos moradores, para que isso se torne um convívio mais harmônico. A tolerância e a educação, ela cabe intramuros e fora dos muros. Espero que vocês tenham aproveitado esse programa, aproveitado a entrevista da doutora Ana Bernal. Lembrando que essa é uma situação extremamente complicada, extremamente triste, mas que ocorre dentro de condomínios e que requer medidas necessárias para evitar situações como essas. Chegamos ao final de mais um programa, agradeço imensamente a sua audiência, não deixe de compartilhar esse vídeo nos seus canais e te vejo no próximo programa.